Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para o programa Além da Vida. Estamos aqui com o Antônio Marcos. Hoje a Michela não pôde comparecer, né? Ela foi lá dar um abraço na mãe, que está completando 80 anos. Mas a gente vai resolver a situação aqui, né? Bom dia, Marcos. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Bom dia, Terezinha. Bom dia a todos nossos queridos ouvintes. Muito feliz por estar aqui mais uma vez, participando desse singelo programa, junto com vocês, todos nós, aprendendo a luz da doutrina espírita, o Evangelho, com as lições do livro Atos dos Apóstolos. Muito feliz mais uma vez. Bom dia a todos. Como nós fazemos sempre, então, vamos para o Momento Espírita, que tem uma incrível história de amor. Quando a madrugada se entrega aos braços do dia e toda a grandiosidade de um nascer do sol torna a acontecer, recebemos outra vez a mensagem de que Deus nos ama. Ele borda caprichosamente as campinas de flores miúdas e planta floreiras exuberantes nas encostas dos morros, para que em nossas andanças possamos descansar os olhos, extasiando-nos de prazer. Ele trança com delicadeza os ramos da parasita na galharia abundante da árvore envelhecida e escolhe lugares seguros entre os galhos para que os pássaros possam construir seus ninhos. O evangelista afirmou que ele é amor. E porque o amor não se satisfaz senão amando intensamente, Deus criou para os seus filhos um lugar de intensas belezas, a fim de que pudessem debelar o cansaço das lutas na sua contemplação. Por isso, idealizou para as noites um extraordinário sistema de iluminação, sofisticado e único, onde abundam sóis de variadas grandezas, de brilhos e cores diversificadas, dispersos no espaço, a distâncias fabulosas uns dos outros, brilhando todos. Para o encanto dos ouvidos humanos, concedeu vozes às cachoeiras, a fim de que se unissem ao cantarolar dos riachos e das fontes, criando harmonias. Na garganta dos pássaros, dispôs instrumentos sonoros, para que, abrindo os bicos, fizessem vibrar suas gargantas, compondo sinfonias em pleno palco da natureza. Para atender à fome dos homens, ele criou um mercado inigualável, abundante, diferente em cada recanto do globo. Para os homens altos, colocou frutos saborosos, pendentes de ramos. E para as crianças, esparramou-os em plantas rasteiras, estimulando a uns e outras se servirem de ambos, no compasso da ajuda mútua e da fraternidade. Em sua perfeição, Deus estabeleceu a noite e o dia, as alternâncias de frio e calor, as alegrias do sol e as lágrimas das chuvas. Deu ao homem as mais amplas possibilidades de engenhosidade, a fim de que ele vencesse a gravidade e se lançasse ao espaço, descobrindo a grandeza do universo e a pequenez do seu próprio lar. Também condições para que descesse às profundezas dos oceanos, das grutas e cavernas, para descobrir a infinidade das formas de vida. Analista dos sistemas mais complexos, Deus teve o cuidado de criar a maquinaria humana de tal forma aprimorada que pode realizar coisas inimagináveis. Da mesma forma que se agiganta na expressão da arte, da dança,
tem a capacidade de se adaptar às situações mais adversas e sobreviver. Enfim, Deus ama de tal forma as suas criaturas que, sem lhes cobrar nada, lhes fornece o mais extraordinário plano de saúde. Um plano de saúde sem carência, sem restrições, sem cotas específicas de utilização. Um plano de saúde que lhes garante vida inesgotável pelos séculos dos séculos. Um extraordinário legado que se chama imortalidade. Deus te ama e tu percebes. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes, e onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo. O texto que você acabou de ouvir se encontra no CD Momento Espírita Volume 22, disponível na livraria mundoespírita.com.br. Tá aí, prezados ouvintes, o Momento Espírita, né? Falando então de uma incrível história de amor. E a gente vê então que o amor divino está em tudo, né, Marcos? Verdade. O amor de Deus é tão imenso que nos falta, nos carece termos, nos carece palavras, definições para podermos definir, para podermos explicar. Mas sabemos, Deus nos ama e não pede nada para isso. Não pede que você faça nada para Ele te amar. Ele apenas ama. E ama a todos, sem distinção de culto, de valores cíveis, se você é pobre, se você é rico, se você tem moral ou se você não tem moral, se você é bom, se você é ruim. Deus te ama, Deus te quer do lado. Deus está em todas as partes, Deus está dentro, fora, em cima, embaixo. Seria uma comparação como se estivéssemos mergulhados num oceano chamado Deus. E esse amor incondicional, esse amor, nós vamos encontrar algo parecido nas mães. Se nós quisermos compreender um pouquinho desse amor, nós vamos vê-lo em nossas mães. É para que nós entendamos de que não estamos só. Ninguém está só. Não se sinta só. Você sempre tem o amor de Deus. Você sempre tem o amor de uma mãe. Esse amor que nunca se acaba, porque somos imortais. Essa herança nós temos do Pai. Assim nos ensinou Jesus a chamar Deus de Pai. E quando lembramos de Deus, a prova da existência de Deus é Jesus. Jesus, aquele que veio ao mundo para ensinar o amor, para viver o amor. Jesus, que nos trouxe Deus como Pai, e não como um guerreiro, um ser tirano, um rei dominante, mas sim aquele que acolhe, aquele que envolve, como uma mãe de fato, que ama. Assim, essa mensagem nos faz trazer essas lembranças todas
e lembrar de que se quisermos aprender a ser humildes, aprendamos com Deus, que criou tudo, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as outras coisas, mas nunca disse que o fez. Tenhamos essa visão para aprendermos a ser humildes com o Pai e com Jesus. É isso aí, Terezinha. Então, prezados ouvintes, então, como a gente estava sempre estudando o livro Vida e Atos dos Apóstolos, e dentro desse estudo, nós trazíamos sempre um personagem da Boa Nova, né, Marcos? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito de Mateus, né, o apóstolo Mateus. Então, pesquisando, né, para a gente saber um pouquinho mais da vida de Mateus, eu encontrei lá na internet um estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 1. É só procurar lá no site lá da federação que vocês localizam, tá? Então, lá fala assim que entre os primeiros seguidores e apóstolos de Jesus, Mateus é mencionado como sendo um coletor de impostos de Cafarnaum e que foi convidado para o círculo dos 12 por Jesus. Ele é geralmente identificado sendo Levi. Então a gente vê em muitas partes assim do Evangelho falando de Levi, né, que é o nome de Mateus. Ele era filho de Alfeu, irmão de José, pai de Jesus, e de Maria Cleófas, irmã também de Maria, segundo falam. Então Mateus, vejam só, então Mateus ou Levi era irmão de Tiago Menor, porque daí a gente, nessa pesquisa a gente vê que Tiago Menor também era filho de Alfeu e de Maria Cleófas. Os publicanos, então, com quanto gente de representação oficial, eles eram mal vistos pelo povo, exatamente por conta dos impostos, né? E eles julgavam que os publicanos, eles extorquiam os dinheiros dos contribuintes, e por conta disso é que eles enriqueciam. E isso deixavam eles bastante nervosos. A escolha de Mateus por Jesus para compor então o colégio apostolar, ele provocou murmurações, exatamente porque eles eram muito mal vistos, né? E já pensou, um coletor de impostos sendo um seguidor de Jesus ou um apóstolo de Jesus, isso trazia mesmo bastante murmurinho, né? Denominavam-se publicanos no Império dos Césares os empresários de renda pública, membro da poderosa Ordem dos Cavaleiros. Mateus foi quem escreveu o primeiro evangelho, e no qual ele deu mais ênfase aos aspectos humanos e genealógicos de Jesus. A gente vê isso logo no início, né, do Evangelho de Mateus, ele falando dessa genealogia mesmo. Pregou no norte da África, depois da morte do mestre, e prosseguindo até a Etiópia, onde ele foi morto. A data comemorativa de São Mateus é 21 de setembro. Uma passagem bastante conhecida de Mateus, e que eu particularmente acho muito interessante e daria assim um bom estudo, é quando Mateus convida Jesus a jantar na sua casa, e os fariseus então perguntavam: por que Jesus come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus então, ouvindo, respondeu que não são os sadios que necessitam de médicos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus proclamava então que ninguém seria excluído do seu grupo e convívio, nem mesmo aqueles que a sociedade considerava irredimíveis. Interessante também nessa pesquisa foi que em alguns lugares, né, em alguns sites assim, a gente vê alguns feitos de Mateus, mas que eles falam assim que não tinha assim muita credibilidade, porque não era assim, ninguém conseguia atestar aquilo lá.
mas eles interpretam como lendas. E uma dessas lendas fala que Mateus foi preso por canibais. E aí eles arrancaram então o olho de Mateus e o prenderam. E logo depois então ele foi colocado num sacrifício, ele foi todo ungido com óleo e ao lado assim colocaram fogo. E ele ficou entre isso daí. Mas que no momento então de que ia se colocar fogo nele, o fogo voltou-se para aqueles que estavam ao redor. E Mateus então livra-se da morte ali. Isso eles contam, mas assim, eu andei procurando tudo, não vi nada mais relatando a respeito, né? A gente não pode assim atestar firmemente que é isso. Mas a gente vê também que em alguns lugares eles falam assim que Mateus, né, Marcos, morreu de forma natural, assim como João. Mas em outros sites também diz que Mateus também foi muito martirizado e morreu assim de uma forma bastante violenta. Então a gente não tem assim certo mesmo a forma de que Mateus morreu, a gente não pode afirmar. Mas segundo alguns estudos, né, falam que o único apóstolo que morreu por morte natural foi João, né Marcos? Verdade. São poucas as informações realmente sobre Mateus, mas nós lembramos que Mateus era um profundo conhecedor da Torá. E a maneira que ele escreve o seu evangelho, que se discutiu muito, existem estudiosos que dizem que o primeiro evangelho é o de Marcos e não o de Mateus, porque o de Mateus está na sequência no Novo Testamento, é o primeiro. Mas dizem alguns historiadores que o de Marcos é que é o primeiro. Na verdade, não seria importante se é o primeiro ou se é o segundo, mas interessante é a forma que eles são escritos. O de Marcos, nós vamos encontrar narrativas como se fosse uma aventura, Jesus em movimento, sempre a ação de Jesus. No Evangelho de Mateus tem algo particular que nós podemos lembrar assim. Você falou da genealogia de Jesus, ele traz essa coisa humana, de onde vem toda essa família. Isso é muito importante para a cultura judaica, eles valorizam demais e traz emoções, sentimentos, quando você vai lendo aquilo, que você lembrando aqueles nomes. Muitos de nós não vai lembrar realmente de nada, mas existem pessoas que aqueles nomes faz você sentir uma emoção diferente. E além disso, lá no início do seu evangelho, ele faz uma comparação do povo hebreu e Jesus, a vida do povo hebreu e a vida de Jesus, ele mostrando em algumas passagens, como por exemplo a passagem da tentação de Jesus. Essa passagem, ela é um símbolo onde vai mostrar a perfeição de Jesus, ele vencendo todos os momentos em que ele foi tentado. E o povo hebreu, quando saiu do Egito, que ele tem os 3 momentos em que falham. E aí mostrando no povo hebreu a nós mesmos, quando falhamos e não conseguimos vencer em nossas passagens pela terra. Nós, como os espíritas, nós sabemos que estamos aqui há muito tempo, pois somos espíritos vestidos em corpos, tendo experiências. Então, nessas experiências que caímos, o povo hebreu nos ensina com as suas falhas, lembrando de nossas próprias falhas. E Jesus passa com nota 10 na tentação, naquela simbologia da tentação com Satanás, porque não dá para você compreender como algo que tenha acontecido de fato, e sim é uma simbologia que Mateus
encontrou por ser um profundo conhecedor da Torá. Então, o seu conhecimento, ele traz ali esse conhecimento da leitura que ele tinha do livro dos judeus, e ele coloca nas histórias para exemplificar a perfeição do Cristo como o ser que devemos ser, como o próprio Cristo disse: sedes perfeito como o Pai é perfeito. Então, Mateus tem essa particularidade na sua forma de escrever. Ele vai fazendo essas comparações, ele vai trazendo o seu conhecimento da Torá para o Evangelho em que ele escreveu, e que riquíssimo, que nos traz lições maravilhosas, como a do Sermão do Monte, que define tudo para nós, praticamente, na minha opinião. As leis morais, né? As leis morais, porque pós Jesus o mundo irá mudar. Esse mundo cruel, esse mundo difícil, que ainda o é, mas pós Jesus, com a sua definição no Sermão do Monte de lei moral, com esse chamamento, com essa forma dele nos convidar a entender as leis de Deus no sermão, ele faz com que a humanidade se transforme de forma ainda acanhada, lenta, mas que se transforme, as instituições melhoram, e hoje nós temos um mundo um pouco melhor, e quiçá no futuro teremos ainda, porque assim é a lei, a evolução está aí para comprovar isso, porque Deus, como só apenas ama, Ele quer sempre o melhor para nós. E nós, como livres que somos, vamos caminhando, agindo, acionando e reacionando, e assim vivendo e transformando as coisas, porque, como disse Jesus, vós sois deuses, nós também criamos, e tudo isso nós aprendemos também no Evangelho de Mateus. É isso aí, Terezinha. Bem assim. A gente vai então entrar no tema, né, que a gente preparou para estudar, que está no livro então Vida e Atos dos Apóstolos, de Caio Barchutel, e a gente vai falar então da impotência do Sinédrio, Pedro e João soltos. Mas antes da gente falar sobre o tema mesmo, vamos dar uma relembrada do que a gente vinha estudando, para a gente poder se inteirar aqui do que for ler, né? Porque senão parece meio que solto. Primeiro porque no mês passado a gente não falou sobre esse texto, né? Nós falamos sobre uma outra, então às vezes fica meio perdido na continuação. Então, para relembrar, a gente começou falando sobre a prisão de Pedro e João, né? Que enquanto eles falavam, eles estavam então falando para o povo, né? E enquanto eles falavam, os sacerdotes, os saduceus, o capitão do templo, eles ficaram muito aborrecidos por eles ensinarem o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos, né? E por conta disso, então, o detiveram. Mas o detiveram mais ainda, na verdade, porque eles curaram o coxo. Eles curaram o coxo de nascença. Aí no capítulo seguinte, então, eles são levados, né? Eles são presos e depois eles são levados perante o Sinédrio, onde eles foram interrogados. E aí, então, esses sacerdotes perguntam, então, a Pedro e a João, com que poder ou em nome de quem eles faziam aquilo, quer dizer, eles curaram, então, aquele coxo. Então, Pedro responde aos sacerdotes, cheios do Espírito Santo, ele diz assim: por Jesus Cristo Nazareno, aqueles a quem vocês prendeu e acabou negando, né? E aí então a gente chega agora na impotência do Sinédrio, Pedro e João soltos. No texto diz assim: e ao verem então a intrepidez de Pedro e João, e tendo notado que eram iletrados e indoutos, maravilharam-se e reconheciam que haviam eles estado com Jesus.
Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Mandaram-no sair do sinédrio e consultavam entre si, dizendo: que faremos a esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém que um milagre notório foi feito por eles. E não o podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los de que, ora em diante, não falem nesse nome a homem algum. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam-lhe: se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós antes do que a Deus, julgai-o vós, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois de os ameaçarem ainda mais, soltaram-nos, não achando motivo para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara essa cura milagrosa. Isso está então em Atos, no versículo 13 ao 22. Bom, Karl Barthel, né, nesse texto, ele faz um comentário bem interessante, e ele diz que por mais ardis que os sacerdotes lançassem contra os dois apóstolos, não foi possível mantê-los na prisão, e eles mesmos então reconheceram os poderes dos apóstolos quando disseram: na verdade é manifesto, quer dizer, é evidente, é claro a todos os que habitam em Jerusalém que um milagre notório foi feito por eles e não podemos negar. Vejam só, eles ficaram realmente sem ação, né? Porque não tinha como eles contestar uma coisa que era muito notória, era muito clara, porque o homem, já como diz o texto, já tinha mais de 40 anos e todos o conheciam como um coxo de nascença. Então, e de repente ele começa a andar e está tudo normal, ora, né? E se eles fossem, então, o contrário a isso, imagina a população, né? Iam cair de pau, como diz o outro, em cima deles. Mas o que nós podemos, Marcos, ver claramente nesse sacerdote? Interessante, eu gostaria de lembrar que o Sinédrio é a representação de 72 homens, sacerdotes, isso, de saduceus, de fariseus, de escribas, e eles representam Deus na terra. E a gente ouviu a mensagem do momento espírita, Deus amor. E aonde está o amor desses representantes na terra, né? Esses homens cheios de ódio, de vingança, eles não queriam de forma alguma perderem o poder. E João e Pedro eram uma ameaça para eles. Ameaça porque o povo se encantava com aquelas lições, com os milagres que, abre aspas, né? Os milagres que aconteciam em nome de Jesus. Porque eles estavam encantados com toda aquela doutrina que se ensinava nessa forma de viver. E isso era uma ameaça para o poder do Sinédrio. O Sinédrio não admitia de forma alguma. E aí, interessante que eles só soltam, a potência do Sinédrio é isso, é porque eles vão soltar os discípulos, porque eles temem o que pode acontecer, o povo se revoltar, fazer uma rebelião e criar uma situação muito delicada. E eles, como representantes de Deus, não poderiam demonstrar esse ódio todo agora numa espécie de rebelião que poderia se formar ali. Aí eles cedem, mas com condições muito duras. Ameaçam os discípulos de que eles não poderiam de forma alguma fazerem nada em nome de Jesus e nem divulgarem as coisas em nome de Jesus, fazendo
fazendo essa propagação dessa nova doutrina que surgia naquele momento. Uma doutrina do amor. E esses homens, que, abre aspas mais uma vez, eram os representantes de Deus na terra, não são muito diferentes dos que estão vivendo hoje. Infelizmente. Nós estamos contando uma história de mais de 20 séculos. Verdade. E nós temos essa dificuldade, somos nós mesmos, como espíritas imortais, almas imortais. Nós vamos entender que somos nós mesmos, com dificuldades em aprender esse amor, em viver em harmonia, em viver em paz. Essa dificuldade nós temos porque nos prendemos aos valores da matéria, nos prendemos ao poder, queremos dominar, queremos estar mantendo os mais fracos sempre debaixo dos nossos pés, quando estamos no poder. Essa ambição tem que acabar. Nós temos que acabar com isso, que quando nós dissemos que encontramos a Jesus, que colocamos Jesus em nossas vidas, nós temos que de fato mudar. Se quisermos ser representantes de Deus na terra, nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que viver o amor. E é isso que os apóstolos mostraram naquele período, vivendo mesmo com tanta dificuldade, com tanta ameaça. É interessante uma frase que eles falam assim, que eles não poderiam de forma alguma falarem de Jesus ou divulgarem essas coisas do milagre. E eles falam assim, que entendiam, mas a quem eles iam obedecer? A Deus ou a eles? Vocês entendem? Vocês obedecem a Deus também. Nós obedecemos a Deus. Nós temos que obedecer a Deus ou a vocês? Eles falam dessa maneira. E essa fala fazem com que eles não tenham reação. Isso gera a impotência. Não é só o fato da rebelião também, mas essa fala gera uma impotência, o poder do Espírito. Na verdade, o que a gente vê muito presente aí, né, Marcos, que eu vejo, é o orgulho, né? Exato. É o orgulho está muito presente nesses sacerdotes, né? Principalmente quando você disse aí, né, quando é o medo de perder o mando, né, de perder a posição em que ele se encontrava, as primazias. Então, a gente vê tão presente isso neles, e a gente vê assim que a gente fala assim, mas esse orgulho lá dos sacerdotes, não sei o quê, mas isso é tão presente em nós ainda, né? Eu vi Vinícius, ele fala uma frase muito interessante, Marcos, que ele diz assim, há pessoas cujo orgulho é tão acentuado que para se molestarem e se irritarem, basta que se faça ligeira referência às qualidades e aos méritos de terceiro. Olha nós se encaixando direitinho nisso daí. E os sacerdotes não foram diferentes disso aqui não, porque eles viam que os apóstolos, que, como ele fala, que logo no início, né, que eles eram iletrados e indoutos, mas eles tinham uma fortaleza moral. Eles tinham a Jesus. Eles tinham Jesus. Mesmo Jesus já tendo sido imagina, assassinado por esses sacerdotes. Imagina agora eles terem que, vamos dizer assim, entre aspas, se rebaixarem para aqueles, se eles se julgavam superiores. Olha como fica a situação do orgulho nessa história, não é? E nós ainda somos assim, né? Nós não queremos ceder, e aí o orgulho fala mais alto. Infelizmente, ainda o orgulho é a chaga, né? Segundo, né, o Evangelho fala, né, que o orgulho e o egoísmo ainda é a chaga da humanidade, né? Porque está tão presente em nós, e é o orgulho e o egoísmo que está, como diz assim, atrapalhando o nosso progresso evolutivo, né? Porque a gente ainda se melindra por tantas coisas, comete atos
ainda por tantas coisas. Agora há pouco mesmo ali na entrada, né, nós falávamos em questão de bens materiais e tudo, e a gente vê o egoísmo imperando também nisso, né? Todo mundo quer reter aquilo Sim. que tem e quer cada vez mais, e nada de repartir também, né, Marcos? Eu lembrando aqui de umas coisas, lendo o livro do Sr. Schutel, eu percebo as dificuldades que ele tinha naquele momento, na década de 30, justamente com a Igreja Católica naquela época. E ele deixa isso transparecendo aqui no livro. No livro. Essa dificuldade que ele tinha. E aí, hoje, nos dias de hoje, no século XXI, nós temos... As religiões aumentaram muito, não é apenas a doutrina católica. Nós temos doutrinas evangélicas, o protestantismo cresceu muito, que não tinha nessa época. E nós vamos verificar os homens envolvidos com a religião, envolvidos com a política. E aqui nós vamos ver no Sinédrio justamente isso. O Sinédrio seria o poder... É o nosso Supremo hoje. Seria o poder da justiça. Então o Sinédrio, e nós vamos ver hoje num congresso a famosa bancada evangélica, as dificuldades que temos. Isso não é uma crítica, meus queridos irmãos, mas é uma observação, porque todos sabem, não é escondido de ninguém, as dificuldades que temos em manter essa postura espiritual, religiosa, reta, e seguirmos a Jesus. As dificuldades são enormes, mas devemos ter muito cuidado quando chegamos nesse caminho. Devemos buscar ser o mais reto possível, buscar sempre a porta estreita. É por isso que Jesus falava: bem-aventurados os pobres de espírito, né? Humildade. Humildade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, né? E interessante que dentro desse capítulo, gente, lá no item 3, eu vou pegar aqui para a gente ver melhor, mas dentro no item 3, eles falam, Kardec coloca aqui duas passagens que eu peço para que vocês leiam esse capítulo, né, para ter assim um maior entendimento. Ele traz duas passagens muito interessantes que vem falar bastante também sobre essa humildade, né, que é o contrário mesmo do orgulho, né, porque se você é orgulhoso, você não é humilde, né. E dentro dessas duas passagens, uma delas, um ensinamento grande de Jesus é assim: aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Olha só, e na segunda, isso está em Mateus 20, 28. E a segunda passagem, parábola que ele coloca aqui, ele fala assim, ó: porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Esse está em Lucas. São duas passagens que mostram bem assim a questão do orgulho, a questão da humildade, né? Quanto que nós devemos ser humildes, né? Para poder a gente também entender o outro, a situação do outro, né? E essa máxima, então, né, ela fala assim que o princípio da humildade é como uma condição essencial à felicidade. E é por isso, então, que ele fala, que o bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino do céu. E dentro ainda desse capítulo, Marcos, lá na instrução dos espíritos, no orgulho e humildade, está no item 11, é um capítulo longo, a gente não vai ler porque é muito longo, mas que traz um ensinamento maravilhoso para a gente. E quem escreve é Lacordaire, né, Constantina, 1863. Eu também convido vocês, prezados ouvintes, a abrir o Evangelho, né, quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, e quem não tem também pode consultar no celular, né, se tem internet e tudo, e ver esse capítulo. É muito importante porque ele nos chama muito a atenção acerca do orgulho e falando também da humildade. Mas aí, dentro ainda dessa instrução dos espíritos, o Marcos deve estar lembrando bem, há uma outra mensagem que é do Adolfo, bispo de Argel,
que ele vem falar, eu vou ler só um parágrafo para vocês, que ele também, dentro desse orgulho, ele também nos chama a atenção. E ele diz assim: por que haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Olha só, gente, ele faz uns questionamentos aqui que faz a gente pensar bastante das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E ele continua dizendo assim: por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-los com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em origem, que interesse podem ter em se corrigirem de seus defeitos? Gente, olha que chamada que ele nos dá para a gente meditar, para a gente pensar mesmo, porque o que é que levavam esses sacerdotes a menosprezarem os discípulos? Porque eles julgavam mesmo que eram pessoas do povo, eram pessoas assim que não traziam nenhum benefício, não acrescentava nada assim de bom materialmente falando para eles. Então, o que eles fizeram? Eles tratavam ele como... E mesmo Jesus, como que eles iam falar de Jesus, o Nazareno? Como é que eles iam respeitar? Se foi um pobre que nasceu lá numa manjedoura no meio lá das cabras, não é? Como? Exatamente. Não era o rei. Para eles, o rei tinha que ser dentro de uma opulência, ostentando. E Jesus não era nada disso, era o poder. E Jesus não era nada disso, Jesus era simples, filho de um carpinteiro, trabalhou na marcenaria. Como é que eles podiam aceitar isso daí, né? Então, para eles era muito mais fácil assim se fazer de ouvidos mocos e não aceitar o que os discípulos, o que eles falavam. Mas a gente vê assim que o bispo Adolfo, ele continua dizendo assim: mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Gente, é muito importante isso daqui. Leiam mesmo, né? Leiam, questionem, investigue, pesquise, porque é um capítulo que, olha, foi muito, Kardec estava assim, eu digo assim, estava muito inspirado, né? Quando ele estava falando a respeito desse orgulho e da humildade, né? E aí, nós vamos ver também, gente, lá no Livro dos Espíritos, porque assim a gente fala do orgulho, a gente fala do egoísmo, a gente fala da nossa transformação, mas como mudar isso? Como entender tudo isso? E na questão, então, 917 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta então para os espíritos: qual é o meio de se destruir então esse egoísmo que nós trazemos e que nos faz às vezes cometer tantos atos ou nos comprometer tanto com as leis divinas, né? E aí os espíritos então respondem: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde se libertar. E essa influência concorre para o sustentar suas leis, sua organização social, sua educação. Olha ali os sacerdotes. Ele não está se enquadrando aqui? É muito, e quem dá essa resposta é Fénelon, né? O espírito Fénelon, que também eu acho interessante que vocês também pesquisem e tentem saber. E aí a gente vai entender também, porque na questão 918, quando ele vai falar sobre os caracteres do homem de bem, ele diz assim que o homem cheio de sentimentos de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse à justiça. Gente, veja só,
vamos colocando tudo isso que eu estou dizendo, assim, vamos colocar os sacerdotes, os fariseus, né, esses doutores da lei nessa situação. E ele continua dizendo assim, o homem, então, ele tem que ser bom, humano e benevolente para com todos. Então, não é assim como a gente estava lendo ali na mensagem do Bispo Adolfo. Não é assim a gente ser benevolente, a gente ser muito bonzinho para aqueles que às vezes nos apresenta como sendo o modelo ideal, né? Tem fama, tem dinheiro, não é, Marcos? Sim, e também aqueles que são nossos amigos apenas. Sim, então... Não adianta de nada, porque as pessoas de má vida também, elas se elogiam entre elas. Mas é bem isso aí mesmo. E aí ele continua falando assim, ó, vê irmãos em todos os homens. Então ele não faz diferenciação, e isso nós temos que fazer ainda hoje, porque a gente vê que ainda hoje, trazendo tudo desse tempo dos fariseus a nós, hoje ainda nós fazemos distinção, né? Hoje nós ainda olhamos meio assim como diz os outros, assim, meio de soslaio, né? Meio de rabo de olho, assim, para determinada situação, porque a gente ainda não vê em todos os homens os nossos irmãos, a gente não considera isso ainda. E aí, sem exceção de raça e nem de crença, que é outra coisa também muito complicada. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve fazer uso para o bem sem se envaidecer, porque sabe que Deus que os deu pode retirá-lo. E ele continua dizendo assim, ó, se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência. Então, se eu ocupo um cargo melhor e tenho sob meu comando, ou se da minha atitude ou da minha posição outras pessoas dependem, eu tenho que tratá-las com bondade, com benevolência. Assim teriam que ter sido os sacerdotes em relação aos discípulos. Tinham que tratá-los com benevolência, com bondade, e não insultando ou ameaçando-os para que eles não falassem o nome de Jesus ou pronunciassem a cura. Então eles sofreram muitas ameaças, mas assim, eles já tinham, né, o entendimento de Jesus, das leis de Jesus, do reino do céu. Então eles jamais iam obedecer aqueles sacerdotes, eles obedeceriam a Jesus, a Deus, né, que era a lei que eles traziam, não é, Marcos? Isso mesmo, muito bem. Aqui nesse momento, quando a gente lembra, quando eles se livram desses inimigos orgulhosos, desses verdadeiras feras que eles estavam nas garras desses homens, Pedro e João lembram-nos a gratidão e fazem uma prece que o seu Schutel traz um pequeno trecho no seu livro, e se você quiser ter a oportunidade de ler essa prece, ela vai estar lá na continuação do capítulo, né, nos versículos 23 a 31, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar essa prece por inteiro. E eu vou ler um pequeno trecho que o senhor Schutel nos deixou aqui como verdadeiramente edificante, né? Senhor, olha para as ameaças dos nossos inimigos e concede a teus servos que com toda a liberdade falem a tua palavra enquanto tu estendes a mão para curar, e para que se façam milagres e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Essa prece de agradecimento por terem se livrado das garras desse inimigo, que nós sabemos do final dessa história, não adianta ter spoiler, não adianta a gente querer adiantar, nós vamos mostrar, todo mundo já sabe o final dessa história, mas aquele que resolve seguir a Jesus, não pense que vai encontrar um caminho fácil. É um caminho difícil, é um caminho com muitas dores, mas é o caminho da verdade. E se você quer chegar até Deus, só existe esse caminho, porque foi Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Engraçado que a gente tem ouvido, às vezes, né, Marcos, você falando isso daí, eu me lembrei agora, que muitas pessoas falam, às vezes, pra gente, nossa, mas depois que eu comecei a frequentar a igreja, que eu comecei a participar, parece que tudo piorou na minha vida, não é? É verdade. Parece que começou a vir uma prova em cima da outra, né? Veja a vida de Jesus, que dificuldade que ele Então, tinha, as ameaças que ele sofria. Veja a vida dos apóstolos. Como é que a gente pode ser diferente? Se Bom, você graças a Deus que decidiu. está dentro já de uma igreja e vai ter os entendimentos, né, para poder suportar e passar por essas provas com bastante resignação, com bastante tolerância, com bastante discernimento, não é? Porque imagina, se você passar por tudo isso sem um alicerce, sem um Deus, né, sem o um Jesus, apoio de Deus. porque essa fé, esses exemplos que Jesus nos deixou tudo, é que nos dá essa fortaleza para a gente vencer as dificuldades que vão acontecendo, né? Mas dessa lição de hoje, gente, o que eu acho assim que ficou muito, muito claro, muito presente, eu acredito que ainda foi o orgulho desses sacerdotes, né? Que eles eram bastante orgulhosos, bastante prepotentes até. Humildade era uma palavra que eles passava longe, eles desconheciam, né? E aí Vinícius ainda fala no livro, gente, eu não lembro o nome do livro não sei se é Seara de Jesus ou acho que é a Seara de Jesus, não tenho certeza não, mas posso até depois falar para vocês. Mas ele diz assim: o orgulho é a maior pedra de tropeço que embaraça a entrada no reino de Deus. Daí então, porque Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados humildes de espírito, quer dizer, os pobres de espíritos. Não se trata de humildes de haveres ou de posição, de linhagem ou de profissão, né? Mas humildes porque eles tinham humildade de coração, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa, gente. Então, vamos trabalhar isso em nós, né? Vamos ver como é que está a nossa situação de orgulho, como é que nós estamos nos relacionando, para que a gente não caia, ou então que a gente já comece, já de agora, a começar a se desvencilhar desses vícios que ainda são tão presentes em nós e que não sabemos por quantas encarnações nós os trazemos e por quantos ainda nós vamos levá-lo. Mas que se a gente já tem esse conhecimento que orgulho é uma pedra de tropeço e é uma coisa que vai dificultar a nossa evolução, nós já temos que começar a trabalhar isso. Porque o orgulho, gente, não se trata somente de empinar nariz, não, viu? Porque outro dia eu estava comentando lá num trabalho que a gente faz no sábado à tarde, e a gente falando um pouquinho do orgulho. Então a gente fala assim, muitas vezes a gente pensa assim, eu não sou orgulhosa porque eu vou na rua, eu cumprimento todo mundo, né? Eu não passo de nariz empinado. Orgulho não é só isso. Tem muitas formas de orgulho que às vezes a gente não tem nem noção de que é um orgulho, mas que a gente traz muito enraizado. Principalmente quando ele fala aqui, olha, que a gente todo se melindra todo, só muitas vezes de falar alguma coisa ou falar a qualidade de uma outra pessoa. Às vezes você fala de uma outra pessoa e enaltece naquela pessoa alguma qualidade, a gente já fica igual porco espinho, né? Então, isso denota assim, que a gente traz um orgulho muito presente ainda em nós. Então, a gente já tem que começar a trabalhar isso para que a gente não tenha que vir ainda em outras existências trazendo esse vício, né? Que sempre nos atrapalha. Gente, mas nós vamos passar agora então para o momento do José Antônio, né? Que ele vai nos trazer a mensagem, a porta de serviço. Olá, amigos. Fomos convidados há algum tempo a comentarmos, a recordarmos histórias, lições inesquecíveis do nosso querido seu Hugo, nosso querido paizinho, que tanto nos ensinou. E esses dias nós estávamos assistindo uma abertura de um trabalho na Casa Espírita aqui de Cambé, através do YouTube, né? Porque é difícil para a gente estar em lugares públicos nessa época que nós estamos vivendo. E ele comenta, é um fato que o senhor Hugo contava muito, que é uma lição inesquecível. Eu até liguei para esse amigo e falei para ele assim, Eurípides,
conta de novo essa história, porque eu lembro do seu Hugo contando, e ele tinha um objetivo tão claro quando ele contava, porque ele contava para cada um de nós, e ele contava para mim também essa história, e não uma, duas vezes, de tempo em tempo, ele repetia essa história, como querendo dizer para nós, para que nós nunca nos esquecêssemos do verdadeiro compromisso daquele que se arvora a estrada cristã espírita em querer ser um trabalhador. Então é muito bonito. O senhor Hugo conta a seguinte história, eu chamei de a porta de serviço. A história é simples. Ele diz assim, uma vez um médium, um espírito, mas imagine que o senhor Hugo esteja sentado aqui diante de você, porque ele fazia assim, ó, escute, uma vez um médium foi chamado pelo telefone por uma senhora da sociedade que morava num prédio bem no centro da capital e ligou para ele dizendo que a mãezinha dela estava passando muito mal. Se ele não poderia ir até lá o apartamento dela, aplicar-lhe um passe, porque ela era adepta do espiritismo e ela gostava muito dos benefícios do magnetismo e confiava naquele médium, naquele trabalhador. E ele falou, não, que hora que eu posso, que horas a senhora quer que eu vá? E ela falou, só que na hora que ele foi desligar, conta o seu Hugo, a mulher falou, por favor, eu vou pedir ao senhor que entre pela porta, o elevador de serviço. Ele achou estranho, né, o senhor comentava. E ele falou, tudo bem, a senhora é que decide, né? E quando ele desligou o telefone, ele ficou pensando, poxa, a mulher é rica, mora num apartamento sofisticado no centro da cidade, de certo, ela não quer que seja visto entrando um espírita conhecido ali da cidade, entrando no prédio e subindo no apartamento dela. Mas tudo bem, né? Vamos exercitar a humildade, né? Ele foi, entrou pelo elevador de serviço, chegou, atendeu com todo o carinho cristão, conversou, fez aquele atendimento fraterno, aplicou o magnetismo, fez depois da oração, deixou palavras de conforto, de esperança. E na hora que ele foi sair, já esquecido daquela situação anterior, a dona do apartamento virou para ele e falou assim, meu irmão, o senhor me perdoe eu ter pedido para você entrar pelo elevador de serviço, é que o elevador social está estragado, sabe? Aí ele olhou para ela e falou, desculpe, não tem problema nenhum, eu agradeço. E aí o senhor Hugo olhava para nós, com aquele olhar de sabedoria tão gostoso dele, e disse assim, vejam vocês, o espírito tem que estar pronto para entrar pela porta de serviço sempre. Não tem que se preocupar com a sociedade, mas com o trabalho. Essa era a grande lição. Eu não sei se o senhor leu essa história de algum benfeitor, alguma página de Neio Lúcio, de André Luiz, desses espíritos amigos, ou se era uma história que ele tinha vivido, mas o fato é que é uma história muito educativa. O verdadeiro médium espírita tem que sempre entrar pela porta de serviço. Um grande abraço. Vejam só, prezados ouvintes, que até a mensagem do Zé Antônio hoje veio de acordo com aquilo que nós estávamos falando, né? A humildade sempre, né? O médico foi extremamente humilde, né? Entrando pelo elevador de serviço, né? E é assim que nós temos que ser, né? Humildade, é isso que Jesus nos pede, né? Quando ele fala para que nós sejamos os bem-aventurados pobres de espíritos, que a humildade seja presente em nós sempre, né, Marcos? Isso, vamos lembrar de Mateus, já que falamos um pouco de Mateus. Quando Jesus olhou nos seus olhos, ele naquela coletoria, e disse, segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Façamos nós o mesmo. Deixemos o nosso orgulho de lado, o nosso egoísmo, e sigamos a Jesus. A gente vai então se despedindo, né, do nosso programa de hoje, né, o Marcos fazer as considerações finais e aí a gente também se encerra. Sempre muito grato a todos vocês, a Deus, a Jesus, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos nós, envolva-nos no seu imenso amor, que possamos nós combater
em nós mesmos as nossas mazelas, o orgulho e o egoísmo. Tenhamos essa determinação em nós, assim como nos ensina Jesus. Tenhamos fé, assim como nos ensinou Mateus, levantando-se e seguindo a Jesus, abandonando aquela profissão que era tão rica, uma profissão que lhe trazia tantos benefícios. Ele largou tudo e seguiu a Jesus. Façamos nós a nossa parte. É isso aí, gente. Então, um bom domingo a todos, uma semana de muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe. Até o mês que vem, né? Fiquem com Deus. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.